Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Que bom te encontrar aqui mais uma vez. Fico sempre feliz, de saber que você chegou aqui. Eu não sei exatamente a hora que você está me assistindo agora, mas eu estou aqui desde 6 horas da manhã. Todo dia, de 6 horas da manhã, exatamente 6 horas da manhã, eu chego com um vídeo novo. Se você quer ser lembrado diariamente, é só clicar nesse sininho que está aqui embaixo. Você ativa as notificações. Aí sempre que entrar um vídeo novo de 6 horas da manhã ou durante o dia, quando ocasionalmente nós postamos outros vídeos, seu celular vai notificar, aparecer o sinalzinho lá. E aí você pode acompanhar o estudo publicado. Isso é a importância desse sininho que fica aqui embaixo. E se não fez sua inscrição no canal, clique em inscrever-se. Aí você fazer parte da nossa família. Se já está inscrito aí, beleza, você já fez a sua. Agora, se está escrito inscrever-se, inscreva. Isso é importante, para gerar mais engajamento. Como eu peço também, comente. Esse comentário seu ajuda ao YouTube divulgar os nossos vídeos. Eu não ganho nada com isso aqui, financeiramente falando, Eu gosto sempre de mencionar isso. Eu sei que para muitos isso, eu não preciso falar isso. Mas é porque tem muita gente que acha que a gente que grava vídeo para o YouTube faz isso porque está ganhando dinheiro, Mas o meu canal não é remunerado. Eu estava falando, acho que foi ontem no nosso estudo, esse tipo de estudo bíblico, ele não dá muita visualização. As pessoas hoje, poucas pessoas querem estudar Bíblia, poucas pessoas querem Bíblia de verdade. E as pessoas querem tirar um versículo da Bíblia aqui e ali, tirar palavras de promessa, palavras de bênçãos, esse tipo de coach cristão, esse tipo de mensagenzinha que acalma o ego, é isso que o povo quer. Mas Bíblia mesmo, falando de pecado, de santidade, de vida cristã, infelizmente, poucas pessoas se interessam. E é por isso que eu sempre inicio o vídeo agradecendo você, porque se você parou para me ouvir, é sinal que você deseja aprender da Bíblia. É sinal que você tem interesse nas Escrituras. E isso me alegra e eu preciso sim agradecer a você e tirar esse tempinho aqui no início do estudo. Mas vamos lá estudar a Bíblia juntos? Nós estamos em 1 Coríntios capítulo 7. Hoje a gente vai dar uma avançada aqui um pouco. Nós vamos ver alguns versículos de 1 Coríntios 7. Nós vamos ver os versículos 6, 10, 12, 25, 40, detalhando um pouco sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre o casamento, Depois nós vamos voltar nesses estudos observando com mais detalhes. Mas algumas pessoas, ao lerem o capítulo 7, a gente está numa parte introdutória ainda desse estudo, mas algumas pessoas, ao lerem o capítulo 7 de Corinto, questionam, acusam Paulo de não ser um autor inspirado nesse capítulo. É isso mesmo. Existe uma linha teológica liberal que hoje eles questionam a autoridade bíblica. E isso é triste, tem gerado muito problema até no meio da igreja, os tais liberais, O que Paulo quer dizer, em alguns momentos, como se você olhar comigo lá no versículo 12, Paulo diz assim: ao mais digo eu, não o Senhor. Veja bem, Paulo diz: ao mais digo eu, não o Senhor. Como que a gente pode entender isso aqui? Será que Paulo está dizendo uma coisa e o Senhor Jesus está dizendo outra? Será que ele está divergindo ou contradizendo o Senhor? Será que Paulo está dizendo assim, olha, eu falo isso, mas não o Senhor Jesus? Observe outro texto, olha o 25 de 1 Coríntios 7, 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Pronto, mais um texto que muitos acusam Paulo de não ser inspirado. Será que esse texto é apenas uma opinião? Ou um texto inspirado pelo Espírito Santo com autoridade apostólica? Ainda tem outro, olha o 40. Todavia será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião.
e penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Mais uma vez, Paulo dizendo, eu tenho uma opinião, a minha opinião. E esses textos são, como eu disse, um prato cheio para os liberais usarem essas expressões paulinas para dizer que esse texto não recebe o selo da inspiração divina. Mas será que é isso que Paulo está dizendo aqui? Será que é isso que Paulo quer dizer? Amados irmãos, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Paulo faz nesse capítulo uma distinção entre o que Cristo ensinou e o que ele está ensinando. O que Paulo está deixando claro aqui é o que Cristo já falou e o que ele está ensinando aqui. O que Cristo ensinou, ele não vai tratar novamente aqui, pois o assunto já está decidido. Paulo está dizendo, tem coisas que Jesus já ensinou e ponto final. Agora, tem coisas que precisam ser tratadas e então nós vamos estar tratando. Aquilo que Jesus não ensinou, Paulo vai trazer orientação, Paulo vai trazer instrução, uma instrução apostólica para a igreja que estava nascendo, que estava sendo fundamentada sob a doutrina dos apóstolos, e Paulo está trazendo essas orientações. Então não existe conflito entre Paulo, nem o que ele está orientando, e conflito entre Paulo que está orientando e o que Cristo orientou. Não existe nenhum conflito. Paulo está dando apenas uma opinião pessoal sobre o assunto que foi perguntado, mas ele faz isso na orientação do Espírito Santo de Deus. Não pode existir nenhuma dúvida acerca da inspiração de Paulo e do que ele está querendo dizer. Irmãos, essa teologia liberal sorrateiramente vai infiltrando no meio cristão uma teologia que questiona alguns assuntos bíblicos, que pega algumas passagens bíblicas e dizem, não, isso aqui não foi inspirado, olha o que está dizendo aqui. Não, isso aqui não é o que quer dizer. E começa a criar ranhuras, rachaduras, fissuras na autoridade bíblica para questionarem o que a Bíblia diz, para levarem a dúvida da autoridade do que está nas Escrituras Sagradas. O que está na Bíblia é a palavra de Deus. Paulo está dando uma opinião sobre um assunto, mas não uma opinião dele, mas na autoridade apostólica que ele tinha, na direção do Espírito que ele carregava. E o que Paulo está usando em algumas partes aqui, ele está usando de ironia. Eu não sei se você lembra o que eu tratei aqui no início do estudo de Coríntios. Paulo estava sendo questionado, estava sendo atacado por algumas pessoas lá na igreja de Corinto. Lembra que existiam os grupos? Uns diziam, não, eu sou de Pedro, o outro sou de Apolo, o outro eu sou de Paulo. Então existiam dúvidas, existiam questionamentos sobre a autoridade de Paulo. Então Paulo está afirmando, seja o que for que alguém esteja falando a meu respeito, olha o que diz no texto que eu acabei de mencionar, Paulo diz, penso eu que tenho o Espírito de Deus. Eles professam tê-lo, mas seguramente eles não têm um monopólio sobre o Espírito Santo. Paulo diz, olha, eu estou dizendo porque eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Paulo está dizendo com autoridade aquele assunto que estava sendo tratado ali. Isso precisa ser entendido. Quando Paulo diz, penso eu, essa é a minha opinião, Paulo está falando com a autoridade que ele tem na direção do Espírito Santo. Não é uma opinião vazia, não é uma opinião sem fundamento, sem sentido, mas a opinião de um homem que estava falando inspirado com a autoridade de Deus. E se Deus permitiu que tais palavras estivessem na Bíblia, na palavra de Deus, no cânon sagrado, certamente é a vontade e a palavra de Deus. Meus amados, Deus soberano, Deus amoroso, Deus não iria permitir que ficasse para nós algo que não fosse de inspiração divina. Queria ficar para enganar centenas, milhões de pessoas da sua igreja sem inspiração, orientação divina. O que está nas Escrituras é útil para o nosso ensino, para a nossa orientação, para a nossa correção. Não permita que essa teologia liberal que contamina, que manche, venha colocar em dúvidas ou questionar
a palavra de Deus. Ela deve ter autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre a nossa forma de viver, desde que devidamente lida, buscada orientação, desde que devidamente entendida no seu contexto, no seu original e aquilo que o Senhor verdadeiramente quer para a vida da sua igreja. Espero que você tenha entendido. Deus te abençoe e eu te espero no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.